Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Nono ano, como é que vocês estão? Estão contentes? Estão alegres? Estão felizes nesse dia de hoje? Espero que vocês estejam bem. Então, esse vídeo vai ser sobre a explicação da nossa terceira atividade, certo? Então, a partir da terceira atividade, eu tô montando o vídeo antes, né, com a explicação, e aí depois eu vou postar o vídeo da resolução dos exercícios, certo? Então, pessoal, esse vídeo ele vai explicar um pouquinho de um conteúdo novo, um conteúdo que vocês ainda não tiveram em sala de aula, então ele é um conteúdo novo. No plano, né, de atividade de vocês, sobre átomos. Então, a gente falou um pouco sobre química, né, a composição ali do que seria as propriedades da química, sobre densidade, solubilidade, tá? E agora a gente vai adentrar, então, em átomos. Vou mostrar aqui para vocês qual que é a atividade que fala ali sobre aula átomos. Então, aí tem um texto falando Leucipo e Demócrito filosofando sobre átomos. Então, é isso aqui, ó, pessoal. Vocês esse texto aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura do texto e aí depois eu vou fazer uma breve explicação e aí a gente entra no que é para ser feito nas atividades, certo? Então vamos lá começar a leitura do texto. A concepção da existência de átomos é bem mais antiga do que se pensa, isto é, há aproximadamente uns 2.400 anos. Os primeiros pensadores filosóficos que cogitaram essa ideia foram Leucipo e Demócrito, sendo que Leucipo foi quem propôs pela primeira vez que tudo é feito, ou seja, todo o universo, de partículas indivisíveis, chamadas então de átomos. A palavra átomo então vem do grego. A significa não e tomo, divisão, e significa algo que não pode ser cortado, pois se acredita que átomos eram indivisíveis e a matéria era composta por esses minúsculas partículas elementares, de várias formas e tamanhos. A prova disso seria a infinidade de substâncias existentes na natureza, cada uma delas com formatos e características diferentes. Em suma, os filósofos atomistas conceberam o átomo como sendo peças de um quebra-cabeça, as quais precisavam se unir de forma perfeita para formar estruturas mais complexas. Segundo eles, cada substância possui seu tipo de átomo e este variava de acordo com as propriedades da mesma. Por exemplo, uma substância no estado líquido teria átomos arredondados, por isso escoavam. No estado sólido, se apresentaria como átomos pontiagudos. E mais, acreditava que os átomos eram eternos. É claro que essa concepção já foi ultrapassada. Hoje temos conhecimento de que átomos não são indivisíveis e nem tampouco eternos. Eles podem ser rompidos, como fissão nuclear, e até mesmo destruídos. Mas não podemos deixar de considerar esta linha de estudo traçada por nossos ancestrais, pois elas permitem à ciência de seus primeiros passos até a idade moderna e chegar a um estágio avançado. Tal qual é atualmente, ao desenrolar da história, diversos cientistas e estudiosos tentaram definir o átomo quanto sua forma, dando origem a diversas teorias sobre sua constituição física. A estrutura do átomo é constituída de duas partes principais: o núcleo e a eletrosfera. Eletrosfera
é uma região onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Apesar de ser uma região de volume muito maior que o núcleo, ela é praticamente vazia, pois cada elétron é 1836 vezes menor que um próton ou um nêutron. É por isso que a massa do átomo concentra-se praticamente no núcleo. Os elétrons são partículas de carga elétrica negativa. Núcleo constitui-se como a parte central do átomo. Ele é compacto, maciço e muito denso, além de ser formado pelas partículas de maior massa, que são os prótons e nêutrons. Os nêutrons foram descobertos em 1932 por James Chadwick. Não sei se é assim que pronuncia, tá, pessoal? Mas eu acho que sim. Os prótons são partículas de carga elétrica positiva. Prótons, partículas positivas, representada por P. Os elétrons são partículas negativas, representada por E. E os nêutrons são partículas sem carga, que diminui a repulsão entre os prótons no núcleo, representado pela letra N. O número de prótons que existem no núcleo do átomo é denominado número atômico e é representado pela letra Z. A soma de prótons e nêutrons de um átomo denomina, então, o número da massa, representada por A. Então, a massa é A. Então, a soma de P mais N, que é prótons e nêutrons, nós temos a massa do meu átomo. Níveis de energia são as regiões que envolvem o núcleo e que abrigam subníveis, órbitas e elétrons. Nesse sentido, há 7 níveis de energia, que são representados pela letra K, L, M, N e Q. Cada subnível possui uma quantidade de energias diferentes. A K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8, tá? Pessoal, então antes da gente falar um pouquinho da atividade, eu vou explicar o texto. Bom, o texto vai falar sobre o átomo. Então, o que seria isso? Bom, pessoal, se a gente for pegar e vamos pensar vamos pensar no nosso corpo. O nosso corpo, se a gente dividir o nosso corpo, nós vamos ter, né? Nosso corpo é um organismo. Nós vamos ter os sistemas: sistema respiratório, sistema digestório, sistema cardiovascular, certo? E todos esses sistemas formam um organismo. Se eu pegar um sistema e dividi-lo novamente, eu vou ter os órgãos que compreendem esse sistema. Vamos pegar o sistema digestório, que vocês estudaram o ano passado. O sistema digestório, nós temos os órgãos lá: o estômago, o esôfago, o intestino, cada um formando. Se eu juntar esses órgãos, eu formo um sistema. Se eu pego esses órgãos e divido eles ainda mais, eu vou chegar em tecidos, certo? Os tecidos junto formam, então, um órgão. E se eu pegar e dividir esses tecidos, vou chegar em células, né? A célula é a unidade estrutural funcional de um ser vivo, a menor unidade que vai compreender aí um ser vivo. Mas se eu pegar essa célula e dividi-la novamente, eu vou ter moléculas ou macromoléculas. E se eu dividir essas macromoléculas e essas moléculas, eu vou chegar aí, então, em átomos. Então, átomo seria a última partícula divisível, né? Que compreende aquela matéria, certo? Então, esse seria átomo. Lá atrás, eles entendiam que o átomo, ele não era divisível, ele era vamos dizer assim, uma bola maciça, né? Não se dividia. Posterior, com estudos, os cientistas foram descobrindo que o átomo, ele pode ser dividido ainda em partes menores. Então, o átomo, ele é formado
por um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo, pessoal, nós temos os prótons e nêutrons, onde os prótons têm carga positiva, nêutrons não possuem carga. No núcleo do átomo é a maior massa. Apesar de ele ser o menor volume, ele possui a maior massa. E aí, em volta desse núcleo, fica circulando os elétrons. Os elétrons têm o maior volume do meu átomo, mas menor massa. Os elétrons têm carga negativa. Então, como nós sabemos que carga positiva atrai carga negativa, é assim que eles ficam atraídos. Os prótons atraem os elétrons e os elétrons ficam circulando em volta desse núcleo, desse átomo, certo? É dessa maneira que nós temos o nosso átomo. Vocês têm aí com um desenho, né, mostrando aí o átomo, como que é a formação do átomo. E aí o nosso átomo, dependendo da quantidade de prótons que ele tem no núcleo e dos nêutrons, ele vai dar aí o valor da massa desse átomo. Os elétrons, eles vão ficar circulando, tá? E esses elétrons, eles têm níveis, tá? Nós chamamos de níveis de energia. Então, esses níveis de energia são camadas, e essas camadas têm uma quantidade exata de elétrons que consegue ficar ali, tá? Essas camadas nós chamamos de KLMNOPq, tá? Esses números que estão aqui, quando a gente fala em camadas de níveis de energia, né? Nós temos que a K2, ou seja, 2 elétrons que cabem no máximo, né, nessa camada. A camada L, 8 elétrons no máximo que cabe. Não necessariamente o átomo vai ter todos esses elétrons, tá? Cada átomo tem a sua quantidade aí de elétrons. Por isso que nós temos a diferença aí nos átomos e formando essas diversas substâncias que nós temos no nosso planeta, certo? Pessoal, essa parte de átomos é um pouco complexa para entender, porque a gente não consegue visualizar. Quando a gente não consegue visualizar, fica um pouco mais complexo, mas também não é muito difícil. O que vocês precisam saber? Que o átomo é a última partícula da matéria, que o átomo ele é formado por um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo do átomo, nós temos os prótons, carga positiva, e os nêutrons não possuem carga. E na eletrosfera, nós temos os elétrons, que é carga negativa, que fica circulando em volta desse meu átomo. Outra coisa que nós precisamos saber também, pessoal, o número de prótons daquele átomo, eu vou ter o meu número atômico, que é representado pela letra Z. Por que é importante vocês saberem isso? Número atômico. O número atômico, pessoal, vai definir de qual elemento químico eu vou estar falando. Então, o elemento químico, por exemplo, que tem um próton, certo? O número atômico dele vai ser 1. E nós vamos ter o elemento químico, se a gente for olhar na tabela periódica, quem tem número atômico 1, né? Um próton, número atômico 1, é o nosso hidrogênio, certo? Um elemento químico chamado hidrogênio, tá? Então, e assim sucessivamente. Com 2 prótons vai ser outro elemento químico, com 3 prótons, outro elemento químico, 4 prótons, outro elemento químico, e assim sucessivamente, tá? Os níveis de energia vai ser, então, os níveis onde vão estar colocados aí os elétrons, certo? Basicamente é isso que eu tinha para explicar do texto. Eu acredito que não tenha tanta dificuldade em vocês resolverem as atividades, porque tá tudo no texto, tá? Então, eu vou fazer a leitura com vocês das atividades, de tentar dar uma explicadinha aí no que é para ser feito. E aí, posterior, no próximo vídeo, a gente coloca as correções. 1.
Depois de ler o texto, explique sobre a concepção e a existência do átomo. Então, vocês vão colocar aí, embasado no texto, vocês vão colocar aí como que foi a história, né, do átomo, certo? Questão número 2. Observe o átomo neutro na figura e responda. Qual a partícula que cada número está indicando? Então, o número 1 indica uma partícula, o número 2 indica outra partícula, o número 3 indica outra partícula. E aí vocês vão descrever quais são essas partículas, tá? Letra B. Quais as partículas de carga elétrica positiva? Então, quem que é positivo? Tá lá no texto, né, gente? Qual a carga elétrica das partículas do número 2? Então, número 2, qual que é a carga elétrica? É positiva, negativa, é sem carga? Então, vocês vão colocar aí. Letra D. Quando um átomo está eletricamente neutro? Ah, pessoal, isso é importante explicar para vocês o seguinte. Quando a gente fala que um átomo está neutro, significa que ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Por quê? Imagine só, eu tenho um próton e um elétron. Ele não vai ficar neutro? Aqui é positivo e aqui é negativo. Quando elas se neutralizam, essas cargas, positivo com negativo se neutraliza. Então, se eu tenho um próton e um elétron, esse meu átomo ele está eletricamente neutro, tá? Agora, se por exemplo eu tivesse 2 prótons e um elétron, ele não está neutro, certo? Eu tenho próton, que é carga positiva, e um que é carga negativa. Então, ele vai estar positivo, porque ele tem mais positivo do que negativo. Então, esse átomo vai estar eletricamente positivo. Se fosse o contrário, por exemplo, tivesse um átomo com um próton e 2 elétrons. Próton é carga positiva, elétron carga negativa. Se eu tenho menos carga positiva e mais carga negativa, esse meu átomo vai estar eletricamente negativo. Entenderam essa parte? Eu acredito que sim. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa parte de neutralidade do átomo, vocês me mandam que eu tento aí explicar para vocês, tá? Vamos para a próxima questão, 3. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui 2 partes, a saber, uma delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e a outra, que é a região externa, que é a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas características, indique a alternativa correta. Então, nós temos 4 alternativas. Vou ler para vocês. A. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos? Será? B. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume do átomo? Será? C. Entre as partículas atômicas, os prótons e nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo? Será? Letra D. Entre as partículas atômicas, os prótons e nêutrons têm maior massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Será? Bom, vocês vão colocar a alternativa aí na próxima semana a gente vê se está certo. Número 4. As partículas fundamentais de um átomo são: A. Apenas prótons. B. Apenas prótons e nêutrons. C. Apenas elétrons. D. Prótons, nêutrons e elétrons. E. Apenas prótons e elétrons. Então, vocês vão analisar qual que vai ser as partículas fundamentais de um átomo e anotarem na questão certa. 5. Assinale a alternativa falsa. O núcleo dos átomos encontramos prótons e elétrons. Os elétrons estão localizados na eletrosfera? O núcleo é a região central do átomo?
prótons e elétrons, possui cargas elétricas opostas e os prótons têm carga positiva. Então, vocês vão analisar qual que é falsa e anotar aí no caderno de vocês. Letra E. Uma das partículas fundamentais do átomo localiza-se no núcleo, tem carga elétrica relativamente positiva e unitária, a massa igual a 1. Essa partícula chama. Então, qual que é a partícula que se localiza no núcleo e tem carga positiva? Letra A, elétron, B, nêutron, C, neutrino ou D, próton? Então, vocês vão analisar qual que vai ser a resposta correta e colocar aí no caderno de vocês, certo? Pessoal, essa foi uma breve explicação dessa atividade. Espero que tenha contribuído aí. Se tiverem alguma dúvida, vocês mandam no WhatsApp. Eu não vou prolongar muito porque o vídeo já ficou comprido. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam para mim no WhatsApp, tá? Lembrando vocês que na próxima semana eu coloco, então, a resolução dessas atividades, ok? Que sempre vai ser assim. Primeira, a explicação, posterior, a resolução. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistam o vídeo, tá, pessoal? Apesar de ter ficado longo, mas assistam o vídeo, certo? Estou morrendo de saudade de vocês. E espero que vocês também tenham saudade de mim, tá? Beijo, gente. Até mais.